3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Skill of Space. No mesmo sítio, desde o último. Temos agora uma luz um bocadinho mais soft. Espero que esteja ok. Ora bem, é sempre a mesma conversa, não vou fazer. Há dias estive a rever alguns Skill of Spaces do passado e é engraçado perceber que a cada Skill of Space há uma novidade na minha vida. Isto, de certo modo, porque é que eu ando a fazer estes vídeos, passado estes anos todos? Acho que já este é o 6º ano, porque comecei na pandemia a fazer este tipo de vídeos, a falar um bocadinho convosco. E durante estes 6 anos, muita coisa mudou na minha vida. E é incrível ver isso em retrospectiva. E fico a pensar, o verdadeiro propósito pela qual estou a fazer estes vídeos não só é para toda a malta que acompanha o meu trabalho, perceber o que é que vai na cabeça do André e quais são as novidades e não sei o quê, para os meus amigos, para a minha família, provavelmente, que querem saber o que é que se passa comigo, mas também é muito uma coisa pessoal. Acho que isto é um tesouro que provavelmente gerações futuras minhas poderão ter acesso aos pensamentos de um antepassado seu, de um pai, de um avô, de um bisavô, trisavô. Lá está. Isto vive no YouTube, alguns dos episódios no Spotify. Não sei se isto vai perdurar no tempo ou não, mas fica aqui o registro. E dá que pensar que, de facto, estas coisas, esta coisa do digital, das redes sociais e do preservar memória, é uma coisa que será muito interessante para as gerações futuras. E digo isto porque, e alguns de vocês já sabem, eu faço investigação genealógica desde os meus 15 anos. A minha árvore genealógica, portanto, perceber de onde é que eu vim e para onde é que eu vou um bocado, a nível genético e histórico, mais histórico do que genético, na realidade. E se eu tivesse este tipo de coisas sobre o meu bisavô, eu ficaria fascinadíssimo. E então, de certo modo, eu acho que estes vídeos são um bocado para preservar um momento na história onde a vida não era fácil. Claro que é mais fácil do que as gerações passadas. Obviamente, quer dizer, nós temos um nível de conforto que nós não teríamos há 50 anos atrás. Não quero fazer essas comparações de todo. Mas será que o meu bisavô, que nasceu em 1916, que emigrou para a Venezuela, regressou à Madeira, será que eu pensava que as gerações futuras iriam ter um maior conforto? Será que ele pensava, as próximas gerações vão ter aquilo que nós não tivemos? E que tornou-se verdade, não é? Quer dizer, a minha geração, obviamente, é muito mais privilegiada do que a geração do meu pai, do que a geração do meu avô e do meu bisavô. Mas hoje em dia, se me fizerem essa pergunta em relação às gerações futuras, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia se uma geração à frente da minha vai ter mais conforto. Se vai ter mais peace of mind. Desculpem o meu inglês, às vezes expresso-me desta forma. É porque a situação mundial atual faz-me crer que o futuro vai ser muito pior. E é engraçado que às vezes estou com a minha família, estou com os meus amigos e nós falamos sobre estes problemas, esta problemática toda. A guerra, a economia, a inflação, os preços da gasolina, todas essas coisas. E eu tenho uma espécie de sensação de déjà vu.
uma espécie de sensação de déjà vu, onde eu já tive aquela conversa. Nós já estamos a falar do fim do mundo, ou do fim dos tempos, ou isto vai dar para o torto, ou isto vai rebentar tudo, desde a pandemia, na realidade. Eu acho que isso foi o início do fim. Porque eu lembro-me que em 2019 a minha vida estava a ter um progresso tão repentino e tão rápido que nós esquecíamos da dificuldade da vida. Lá está. Eu estou a falar numa perspectiva de uma pessoa que tinha, portanto, em 2019, eu tinha 24 anos. Claro que um miúdo de 24 anos tem muitos sonhos pela frente e tem pouca perspectiva de vida na realidade em comparação a eu que tenho agora 30. Eu vou fazer 31 este ano. A questão aqui é, com 24 anos, eu não pensava nestas problemáticas da vida como penso hoje em dia. O que é que mudou? Foi a maturidade de ter agora uma idade um bocado mais avançada, ou foi os eventos mundiais que me fazem pensar desta forma? Talvez deveria fazer essa pergunta a uma pessoa mais nova do que eu e tentar perceber em que estado mental é que essa pessoa está neste momento a nível social, cultural, mundial, sobre estas questões. Em 2020 tudo mudou. E isto é uma coisa que às vezes faz-me um bocado de impressão. É uma coisa que falei com muito pouca gente na altura, mas eu tenho publicações, inclusive, julgo que no Twitter. Eu lembro-me de ser o ano de 2016 e ter esta ideia de que em 2020 a minha vida iria mudar. Porque o 2020 e esta questão da numerologia interessantíssima de entrar numa nova década e estamos assumidamente agora 100% no novo milénio e, enfim, no século XXI, e que 2020 era um ano interessantíssimo a nível, sei lá, emocional, tudo isso, ou espiritual. E eu dizia 2020 a vida vai mudar. E eu estava a referir à minha vida, não me referia, obviamente, à vida de todos. E eu acho que desde essa altura as coisas mudaram, deram uma reviravolta muito grande. O Covid foi um evento que nos deixou todos em xeque. E que hoje em dia, apesar de eu sentir que a pandemia foi há muitos anos atrás, e efetivamente foi há 6, já tem algum tempo, acho que a problemática da instabilidade mundial continua lá. Não sai tão facilmente. E é curioso porque o nosso modo de estar na vida, pelo menos a mim, é interligado com o estado das coisas no mundo. Porque eu não consigo estar 100% descansado quando o mundo está nesta instabilidade. Talvez sou eu que sou uma pessoa que pensa demasiado, mania demasiado, tem alguma dificuldade em deixar estar ou ignorar, porque o sentido de iminência de que alguma coisa vai acontecer está enraizado demasiado. E eu sinceramente não sei o que é que vem aí. Posso enumerar algumas preocupações que eu tenho e as maneiras que eu estou a tentar lidar com isso. Não sei se isto vai ajudar alguém. Estes vídeos na realidade não são para ajudar ninguém. São vídeos para refletirmos em conjunto, porque eu também estou a navegar nesta vida igualmente como vocês. O meu eu antigamente, quando eu digo antigamente parece que já foi há 20 anos, não. O meu eu de há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, ou whatever, era uma pessoa que julgava que tinha alguma coisa a transmitir de valor para as pessoas. Neste momento eu só tagarelo e quem quiser tirar alguma coisa esteja à vontade. Ou seja, eu não parto desta ideia egoísta
ou seja, do ego, não é? De que vocês têm que me ouvir porque eu é que sei. Não é nada disso que eu quero fazer. Antigamente provavelmente era assim, neste canal do Skillo. Eu já não sou assim e ainda bem que já não sou assim. Tive uma conversa muito interessante com uma pessoa, com um amigo, que me dizia que não gostava de mim nessa época e de que hoje em dia vê uma evolução muito grande a nível pessoal e a nível de caráter e eu fiquei com isso na minha cabeça. E de facto acho que é deixar o nosso eu para trás e pensar um bocado em comunidade. Então é isso que eu vou fazer. Enfim, divaguei demasiado. As coisas que me preocupam neste momento e o que é que eu estou a fazer para tentar navegar nesses problemas ou nesses desafios. O primeiro de tudo, e que nós temos que falar, obviamente, é a guerra. Esta situação da guerra tem-me feito pensar tem-me feito pensar bastante, que é, eu acho que, na realidade, ninguém quer que a guerra acabe. E quando eu digo ninguém quer que a guerra acabe, eu não estou a falar a nível individualista. Porque, obviamente, se fosse de minha vontade, ou da vontade da maior parte das pessoas, eu tenho a certeza que as pessoas gostariam que houvesse paz na Terra. Kumbaiás e toda a gente está em paz e não temos que nos preocupar com esta instabilidade toda. Eu gostava muito que isso acontecesse, mas eu acho que, a nível coletivo, os grandes países, as grandes nações, na realidade não querem que isto acabe. Porquê? Porque é uma estratégia de geopolítica muito grande em que o elo mais forte ganha sempre. E neste momento a cartada do elo mais forte são as armas nucleares, são o arsenal nuclear e tudo isso. E eu acho que na realidade muita gente ganha com as guerras. Ou seja, eu acho que até o próprio Irão, eu vou falar mais especificamente dos Estados Unidos e Irão, eu julgo que até o próprio Irão ganha com a continuidade desta guerra. Pá, e vocês devem estar a pensar, mas como assim ganha com... Porque há pessoas a morrer, há infraestruturas que estão a ser destruídas, tudo isso e não sei o quê. Epá, na minha opinião, eu acho que o Irão ganha aqui um leverage point de fazer perceber que não, quer dizer, se alguém nos ataca, se nos ameaçam, nós temos aqui a chave do Estreito de Hormuz e nós podemos controlar tudo isto e podemos fazer esta instabilidade toda no planeta Terra, com os preços do gás natural e do petróleo e tudo mais, não sei o quê. E isto é um statement de poder a nível geopolítico. Portanto, eu acho que as guerras, obviamente, afetam exclusivamente o povo necessitado, o pobre, tudo isso, enquanto enriquece todas as pessoas que têm o produto, não é? Portanto, eu acho que isto é tudo feito. Estas guerras são planeadas ao detalhe e eu julgo que é muito fácil apontar o dedo ao Trump. Mas na realidade, na minha opinião muito sincera, o Trump, apesar de ser um maluco desvairado, na minha opinião pessoal, isto já estava feito. O Trump só deu o gatilho. E eu acho que o próximo presidente que venha substituir o Trump, seja ele republicano ou democrata, vai dar continuidade a esta guerra de alguma forma ou de outra. Eu acho que, e podemos ver isso, a questão do Afeganistão, a questão do Iraque e tudo mais, houve sempre continuidade. Estamos a falar de anos e anos a fio, estamos a falar de décadas de guerra que depois não deu em nada, na realidade. Não vamos falar do Vietnã, por exemplo. Portanto, eu acho que estas guerras de proxy, que são umas guerras que não são diretas, portanto, até o momento que a gente veja, ok, os Estados Unidos estão em guerra com a China, ou os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia, tudo o resto são coisas naturais da natureza humana, na realidade, porque as guerras de proxy acontecem todas no Médio Oriente, e eu acho que enquanto isso está nesse meio tão... já estamos tão habituados em que o Médio Oriente é quase um campo de guerra,
temos que estar com o pé atrás, mas não temos que arder tudo e dizer que o mundo vai acabar. Eu acho que o problema só acontece quando duas grandes potências entram em guerra. Não dizendo que, obviamente, esta guerra é positiva, não é de tudo para nós, mas eu acho que isto está tudo feito no sentido em que é inevitável que isto aconteça. E isso é a parte triste de tudo isto. A parte triste é que ser humano, lidando com ser humano, vai haver sempre uma discórdia qualquer esquisita, que é esta cena da violência, que é esta cena do sangue frio e de não pensarmos que temos que amar o próximo. Que na realidade toda esta questão católica de amarmos o próximo e não sei o quê, é tudo por conveniência. Só nos é conveniente pregarmos isso quando é bonito de se fazer. Mas que na realidade, com estas guerras todas, a gente percebe que não é bem assim. Mas enfim, a guerra, acho que é isso. A maneira como eu estou a lidar com isto, na mesma, com ou sem guerra, eu tenho que continuar a trabalhar, vou ter que continuar a pagar gasóleo a 2 euros, ou 2 euros e meio, ou 1,70 ou whatever, e a vida segue. O que é que eu vou fazer quanto a isto? Não vou... Eu, como indivíduo, não vou travar uma guerra, nunca. Não vou travar uma guerra de parar a guerra, estão a perceber? Portanto, eu tenho é que me preparar para isso. A malta está aqui a falar de é preciso se precaver com mantimentos até 3 dias e não sei o quê. Eu sinceramente eu acho que isso é a coisa mais acertada que a gente possa fazer neste momento. Precaução tem que ser uma coisa que nós temos que incluir na nossa vida mais vezes. E isso envolve poupanças monetárias, isso envolve aumento de preços dos serviços que nós estamos a fazer, isso envolve estar atento ao valor dos produtos que estão à venda no supermercado, por exemplo, produtos básicos, tudo isso. Eu acho que nós temos é que estar precavidos. E eu acho que o povo madeirense é muito desconfiado. E eu acho que temos que ativar essa genética conjunta que nós temos do madeirense ser o desconfiado e temos que aplicá-la a estas questões mundiais também. Portanto, vamos ficar desconfiados até certa medida, claro. E a maneira que eu estou-me a precaver é essa. É preparação para o eventual pior cenário. Mas, ao mesmo tempo, acho que se a globalização for travada nos próximos anos, acho que nós temos que nos aproximar cada vez mais da nossa comunidade ao nosso redor. Conhecer os nossos vizinhos, ter boa relação com os nossos vizinhos, falar com os nossos amigos e ter aqui um grupo de suporte muito grande, porque se a globalização desaparece, nós vamos ter que ficar cada vez mais dependentes uns dos outros ao nosso redor físico. Porque, e isto é uma coisa que eu tenho vindo a aprender nos últimos tempos, se antigamente uma pessoa tinha café e a outra pessoa tinha açúcar, uma pessoa dava café à outra e a outra pessoa trocava com açúcar e os dois poderiam beber café com açúcar. É um bocado esta lógica que eu quero tentar aplicar também nos próximos tempos, é aproximar-me cada vez mais dos meus, da família, dos vizinhos, dos amigos, para que numa eventualidade de pior cenário nós podemos contar uns com os outros. Mas cada um faz a sua gestão. Acho que este vídeo já está muito longo, mas eu não posso deixar de mencionar a inteligência artificial. A inteligência artificial. Eu fiz um vídeo sobre a inteligência artificial há uns tempos atrás, sobre os perigos da inteligência artificial. Eu acho que desta vez eu venho mais numa perspectiva de amenizar um medo que as pessoas possam ter da inteligência artificial. Claro que este bicho estranho, que é esta entidade digital que criamos, que é mais rápida do que nós, que calcula coisas de uma maneira estrondosamente quase impossível para o ser humano, faz com que nós nos sintamos um bocado ameaçados, porque também nós temos muito aquela questão do medo do desconhecido. Malta, nós não podemos rejeitar a inteligência artificial. Até certa medida. Eu vou dizer a minha posição pessoal, ok? A minha posição pessoal sobre este assunto é:
quanto mais cedo nos adaptarmos a esta realidade do artificial, mais cedo vamos conseguir nos posicionar no futuro. A rejeição total da inteligência artificial vai fazer com que fiquemos para trás, porque é inevitável, ponto. A cada semana nós vemos avanços estrondosos nesta área, e eu acho que, e isto é o que eu estou a fazer, atenção, eu estou a implementar a inteligência artificial na minha vida como uma ferramenta de apoio. E eu vou dizer um caso muito prático. Eu sou videógrafo, como vocês sabem, fotógrafo também, e também edito. E existem coisas da edição, no processo de edição, que são muito chatas. Pá, vou ser sincero, são muito chatas. Que se eu pudesse dar a alguém para fazer isso, essa parte, eu ficava muito contente. Uma delas é o corte de clipes. Portanto, se eu tenho 2 horas gravadas e eu preciso de cortar aquilo tudo e separar as coisas todas, eu preferia não fazê-lo, porque muitas das vezes eu demoro 2 horas ou mais. Se é 2 horas de clipes, provavelmente demoro umas 2 horas ou 1 hora a fazer esse trabalho. E se o AI me ajudar a fazer isso, para que eu possa dedicar a minha energia mental ao que importa na realidade, que é a montagem e a narrativa daquilo que eu estou a editar. Porque se para mim o que importa em fazer aquilo que eu faço é contar histórias, então deixem-me só concentrar-me em contar essa história, em montar a cadência das imagens, tudo isso, a fazer esse trabalho. Eu não quero fazer a parte da legendagem. Eu não quero transcrever uma entrevista e fazer legendas e traduzir as legendas. Epá, isso é trabalho chato, peço desculpa. Eu quero que a máquina faça isso. Eu só quero colocar as frases específicas daquela entrevista de maneira que eu possa contar uma história de início ao fim, início, meio e fim. Porque a parte artística é essa. A parte criativa está aí. Não é a parte técnica chata da edição que me vai fazer ter realização artística. Portanto, eu acho que se implementarmos a inteligência artificial de modo a que nos ajude a fazer aquilo que mais gostamos ou que nos dá realização pessoal, acho que deveríamos fazê-lo. E vocês dizem, mas o AI consegue gerar imagens e consegue gerar vídeo, para que é necessário então uma pessoa fazer isso? Eu acho que isso é diferente. Eu acho que isso tem perna curta. O cliente ou a pessoa pode achar aquilo interessantíssimo, mas daqui a uns tempos já não vai ser interessante. Eu falo por mim, eu acho que é incrível as coisas que o AI faz, não sei o quê, e as animações, e é incrível tu pensares em alguma coisa, escreves algo e o AI cria. Mas onde é que está o fundo disso? Depois começas a questionar qual é o verdadeiro propósito da arte. Se as pessoas vão para um museu de arte, ficam 2 horas numa fila para ver um quadro do Leonardo da Vinci ou do Vermeer ou do Van Gogh, por exemplo. Imaginemos, eu vou a Amsterdão e eu vou para o Museu do Van Gogh porque eu quero ver o Starry Night, que é um dos quadros mais famosos dele. Eu chego lá e tem uma fila gigantesca para ver um quadro. E eu fico na fila para comprar o ticket, para entrar, e depois ainda fico mais tempo numa fila para ter, no máximo, 2 minutos à frente do quadro. E porquê que eu faço isso? Eu, André. E porquê que muita gente também estava naquela fila a fazer a mesma coisa? Porque eu não sou o único. Quer dizer, se eu estou numa fila para ver um quadro, significa que outras pessoas também pensam como eu. Eu faço isso porque a arte tem um poder sobre nós inexplicável. Eu não faria a mesma coisa para ver uma coisa de inteligência artificial. Porque é fácil. É fast food artística. Eu
Prefiro esperar 2 horas numa fila para ter 2, 3 minutos à frente de um quadro, porque sei que aquilo partilho de uma pessoa que está a experienciar a vida humana da mesma forma que eu estou a experienciar a minha vida humana. Portanto, eu acho que isso é só distrações. Essa questão do AI gerar coisas e fazer animações bonitas e tudo, ou fazer música AI, eu acho que isso tem perna curta. Eu acho que é só um gimmick, acho que é só kitsch. Ter essas coisas à nossa disponibilidade o tempo todo. Acho que é só um entretenimento, mas eu acho que a questão da arte, fazer um filme com uma história que nos toca, tirar uma fotografia que retrata a realidade, uma realidade que não conhecíamos, escrever uma música que nos faz ter nostalgia pelo passado ou esperança pelo futuro. Essas coisas não vão deixar de existir e isso será insubstituível. Portanto, eu não estou preocupado com isso. Okay? Eu não estou preocupado com isso. Mas, se eu usar o AI para me ajudar a fazer a minha arte, ajudar, não é substituir. Porque no meu mundo ideal, eu só dirigia. Eu só realizava. Não é? No cinema, eu só realizava. E compunha a imagem, porque também gosto de ser cinematógrafo, mas se todo o resto do processo for me ver livre disso, eu escolho isso, está bem? Eu escolho isso porque eu quero me concentrar a 100% naquilo que me faz ser um artista também. Isto é mais para os artistas, mas se tu não és artista e estás desse lado e eu, André, mas eu não sou artista, eu sou administrativo ou tenho o meu próprio negócio e não sei o que mais, então usa o AI de forma a que tu possas ter mais clientela. Com o AI agora, eu agora tenho usado muito o Cloud Code. O Cloud Code pode fazer aplicações de todo modo efetivo. Pode ser um back-office em que me ajude a organizar as contas da empresa, os clientes, os contactos dos clientes, a responder e-mails automatizados, por exemplo. A verdade é que se nós usarmos isso a nosso benefício, eu acho que estamos a fazer um bom uso da inteligência artificial. Não devemos de substituir aquilo que nos faz ser seres humanos. Ok? Eu posso não estar a fazer sentido, não sei se concordam comigo ou não, mas essa é a minha posição. Ok? Sobre o AI. Estou aqui a receber uma chamada, portanto eu vou atender a chamada. Mas espero que esteja tudo bem convosco. Foi um bocado rambly este vídeo, mas também não sei, a próxima vez que vou estar convosco aqui no Scale Space, às vezes pode ser meio ano, às vezes pode ser 3 meses, às vezes pode ser um ano e meio, mas é isso. Quando tiver mais pensamentos ou tertúlias sobre estas coisas, eu venho aqui falar um bocadinho convosco, está bem? Ok, abraço e até o próximo Scale Space.